direitos iguais por meio do empoderamento feminino. Feminismo e empoderamento feminino. Será mesmo um mimimi da mulherada? Eu sei que esse assunto já tá super batido e algumas pessoas realmente acham que é mimimi da mulherada. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora e aciona o sininho para receber mais assuntos como esse. Tem algo acontecendo e, na minha opinião, nós não podemos deixar de falar. O que está acontecendo é uma certa aversão à palavra feminismo e empoderamento feminino. Uma agressividade na internet que assuntos como este causam. Como, por exemplo, aconteceu na semana passada aquele tumulto sobre o azul e o rosa. Discussões de todos os tipos criando uma polarização geral. Como se houvesse uma guerra ou uma competição entre homens e mulheres. E, na verdade, feminismo vem sendo visto com maus olhos, gente, por muitas mulheres e homens de bem, justamente pelo teor radical de alguns ativistas e também pela desinformação. Eu acredito que o feminismo contemporâneo traz reflexões e é um assunto importantíssimo que nós temos que trazer. Só que, por exemplo, coisas como aconteceu em 2017 com a Glória Maria e falou que se sente desconfortável com a palavra feminismo, e eu descobri que não é só ela que se sente desconfortável com a palavra feminismo. Muitas mulheres também se sentem. Eu fiz uma pesquisa há algum tempo, quando eu iniciei o projeto Seja Livre, Seja Você, que é um projeto 100% focado nas mulheres, e o que eu percebi é que sempre que eu falava em feminismo, eu perguntava se a mulher era feminista ou não, vinha logo à cabeça dela um estereótipo, ou mesmo algo que tinha relação com o machismo, e na verdade não é isso que é feminismo. Feminismo é o conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum direitos iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. Então, o que eu acredito que nós, mulheres do século XXI, temos que fazer é buscar esses direitos no nosso dia a dia. E principalmente um empoderamento que começa de dentro para fora. E eu vou te dar um exemplo que talvez vai ficar mais claro para você. O IBGE divulgou que em 2017 as brasileiras estavam ganhando 73% só da renda que os homens recebiam. Porém, tinha uma explicação para isso. O IBGE também mostrou que as mulheres dedicavam, em média, 18 horas semanais de cuidados pessoais ou afazeres domésticos a mais que os homens. Então, isso chegava a mais ou menos umas 10 horas por semana. No Nordeste, era uma diferença de 80% de horas que as mulheres dedicavam a mais que os homens. E isso explica, em partes, a proporção de que as mulheres ocupam trabalhos em tempo parcial, né? Que, por exemplo, trabalhos de 30 horas semanais chega a ser o dobro do que os homens ocupam, tá? E o que eu quero dizer com isso é que o empoderamento, ele tem que começar de dentro para fora. Então, voltando a essa pesquisa do IBGE, ela não só mostrou que as mulheres têm diferenças salariais com os homens, mas que a mulher ainda hoje dedica mais tempo cuidando da casa que o homem. Chega de conversas como: o meu marido é ótimo, ele me ajuda em casa. Chega de frases como essa, mulherada. Eles precisam pegar junto e não ajudar. Nós precisamos fazer as coisas em coparticipação em casa e também na criação dos filhos. A USP também divulgou uma informação sobre feminicídio essa semana assustadora. Em média, a gente está tendo agora, em 2019, desde o início do ano, né, são 20 e poucos dias, 5 assassinatos de mulher por violência dentro de casa por dia. E isso, gente, é assustador. É muito, 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 muito. Nós, mulheres, precisamos nos proteger. Nós precisamos acabar com essa cultura de aceitar a violência dentro de casa. Mesmo que você ame seu parceiro, se ele demonstrou uma vez sinal de violência, uma vez sinal de alteração, você precisa sair dessa relação agora. Pega suas coisas, vai embora, sai de casa. E amigas,
Vamos fazer intervenções. Se você acha que tem uma amiga sua que está vivendo em uma situação de risco, você precisa agir. Hoje nós temos o número 180, que é 100% conectado a essa denúncia de violência dentro de casa, e a gente precisa usar esse número, gente. Outra questão aqui é que nós não estamos em guerra com os homens. Na verdade, nós temos que entender que nós não somos iguais. Nós temos sim que ter direitos iguais. Mas nós somos totalmente diferentes. Nós precisamos entender e respeitar essas diferenças. E nós precisamos viver em harmonia com essas diferenças e não criar embates. Regina Navarro disse uma coisa muito sábia. Ela falou que uma das saídas para a opressão feminina seria uma aliança entre homens e mulheres para romper com a mentalidade patriarcal. O ideal masculino cobrado pela sociedade patriarcal também é inalcançável. E essa ideia de superioridade masculina e de provação, os homens também estão exaustos. E olha, eu concordo 100% com ela. Nós temos as nossas questões e imposições femininas e cobranças, e os homens também têm as imposições e cobranças sobre eles. É muito peso para todo mundo. Nós precisamos nos unir e não criar uma batalha. Unir para vencer essas imposições da sociedade e culturais e coisas que nós não queremos mais e que nós não precisamos mais. Nós precisamos vencer a cultura de que precisamos dar conta de tudo, que precisamos ser mães, que precisamos ser profissionais, que precisamos ser dona de casa e que precisamos, fazer mil coisas. A gente tem que se libertar desse peso. Nós precisamos criar uma consciência de que essas cobranças existem, que a violência existe, que existe sim misoginia, mas que nós precisamos estar fortalecidas para que possamos buscar todos os nossos direitos em casa, no trabalho e principalmente nessa luta interna que é a nossa vida. Não esqueça, aceite e ame a mulher que você é hoje para conquistar o mundo que você deseja amanhã. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.